Questão 7. O gráfico a seguir representa a velocidade de um objeto lançado verticalmente para cima, desprezando a ação da atmosfera. Então, esse gráfico está contando a história. Qual história? A história de uma esfera, de um corpo, sei lá, qualquer, que foi lançado para cima. Então, o que eu posso afirmar de cara? Que a velocidade inicial desse corpo vai estar para onde? A velocidade inicial desse corpo vai estar para cima. Ok? Beleza? Essa é uma velocidade para cima. Então, vamos lá. Ver o que acontece nessa história. Primeiro, a gente vê que esse gráfico é um gráfico de velocidade em função do tempo. Tá? Então, quais informações que esse gráfico vai me dar? Ó, no eixo Y, ele vai me dar velocidade. No eixo X, ele vai me dar o tempo. Na inclinação, já vou mais direto, tá? Na inclinação, Y por X, né? Metros por segundo dividido por segundo, metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração do corpo. E na área do gráfico, é uma relação de X vezes Y. Metros por segundo vezes segundo me dá metro, que é distância percorrida. Então, as nossas conclusões vão girar em torno deste raciocínio aqui. Tá? Então, o que eu posso ver de cara? Eu posso ver, por exemplo, que no tempo zero, a velocidade desse corpo era de 20 metros por segundo. Então, ele considerou um corpo lançado para cima, em que a velocidade inicial dele era igual a de 20 metros por segundo. E a gente vai vendo que ao longo do tempo, a velocidade, ela vai diminuindo. Vai diminuindo, 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 até chegar no tempo de 2 segundos. No tempo de 2 segundos, a velocidade é igual a zero. O que eu posso concluir com isso? Quando eu jogo um objeto para cima, no momento que ele chega no ponto mais alto, imediatamente ele retorna, ele volta a descer. É um momento em que a velocidade que era positiva passa a ser negativa. E nessa questão ele considerou para cima como positivo. A gente vê aí que nos 2 primeiros segundos a velocidade está acima do eixo X e após os 2 segundos a velocidade passou a ser negativa. Ok? Então aqui eu posso já de cara falar que ele tem um trecho de velocidade positiva e aqui eu tenho um trecho de velocidade negativa, ok? Quer dizer que inverte o sentido. Então, esse gráfico está mostrando um ponto que ele vai subir e que ele vai descer, tá? Legal. O que mais que eu consigo ver? Quando passou os 2 segundos, a velocidade passou a ser negativa e ela foi variando ao longo do tempo. Show de bola. Continuando aqui, pensando no tempo, ele teve então 2 segundos de subida, 2 segundos de descida. Nos 2 segundos de subida, a velocidade foi de 20 a 0, né? Olha lá, a velocidade foi de 20 até 0, e nos 2 segundos finais, ele foi de 0 a menos 20, tá bom? O que mais que eu consigo ver nesse gráfico? Eu consigo ver aqui que a inclinação aqui, ela é constante. A inclinação é constante, é uma função linear. O que isso quer me dizer? Que a aceleração, ela é constante. Essa inclinação, ela é decrescente. Uma inclinação decrescente, ela é negativa. Isso quer dizer que a aceleração, ela é negativa. O que eu posso concluir com a aceleração negativa? Se na questão considerou que os 2 primeiros segundos a velocidade era positiva, ele considerou que para cima é positivo. Então, para baixo vai ser negativo.
Então, está querendo dizer que os primeiros 2 segundos, o movimento foi que tipo de movimento? Foi um movimento uniformemente variável retardado. Beleza? Porque a velocidade variou de 20 até 0, variou com aceleração constante, né? E aí a velocidade foi reduzindo. Então, é um movimento retardado. Por que ela reduziu? Porque a aceleração está contrário à velocidade. De 2 a 4 segundos, a velocidade passou a ficar para baixo. A velocidade passou a ficar para baixo, porque ela passou a ser negativa, pensando na setinha vermelha aí como velocidade. E a aceleração continuou para baixo, porque a inclinação continuou decrescente. Então, o que eu posso afirmar? Que no segundo momento aqui, de 2 a 4 segundos, o movimento que o corpo teve foi qual? O movimento uniformemente variado, acelerado. Foi? Beleza? Ficou claro? Então, ele subiu retardado e ele desceu acelerado. Legal. Descrevemos, conseguimos entender o movimento e nem calculamos nada demais aqui. Se eu quiser calcular, por exemplo, a aceleração, ela vai valer quanto? Como é que eu faço para calcular a aceleração? A aceleração, ela nada mais é do que a inclinação da reta. Se a inclinação da reta ela é y sobre x, na verdade, variação. Tá? Então, para eu fazer essa inclinação, eu vou limpar o gráfico todo aqui para a gente ficar mais fácil da gente visualizar. Se eu quero calcular essa inclinação, o que eu vou fazer? Pego duas coordenadas que eu saiba tanto do valor de y quanto x. Então, eu vou pegar essa coordenada aqui no início e vou pegar, por exemplo, a última coordenada, no tempo de 4 segundos. Pensando nessas duas coordenadas, qual foi a variação de y? A variação, gente, é sempre final menos inicial. Então, a velocidade final ela é menos 20. O final está sempre no x à frente, no tempo à frente, na coordenada de x mais adiante, mais longe da origem. Então, vai ser 20 menos os 20 iniciais, ok? Isso dividido pelo quê? Pela variação de x, que é 4 menos 0. Se eu fizer o cálculo aqui, menos 20 com menos 20 dá menos 40, dividido por 4 vai dar menos 10 metros por segundo ao quadrado. Alexandre, mas a aceleração não é 10. O módulo da aceleração da gravidade a gente considera 10. Mas dependendo do sentido, pode ser mais 10 ou menos 10. Na questão, ele considerou para cima como positivo. Como é que eu sei isso? Que o movimento inicialmente foi lançado para cima. O objeto ele já começou com a velocidade de 20. Então, quer dizer que para cima é positivo, então a velocidade vai ser de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tanto é que a inclinação da função é uma inclinação decrescente. Ela tem que me dar um valor negativo. Ok? E se eu for mexer na área, eu vou achar o quê? A distância. Se eu calcular essa área de entre 0 e 2 segundos, esse triângulozinho, que é a região compreendida entre a função e o eixo x, eu vou achar o deslocamento do corpo durante a subida. Se eu calcular essa areazinha que eu vou desenhar de verde aqui, ó, que é a região compreendida entre a função e o eixo x, nos 2 segundos de queda, eu vou achar a distância que ele percorreu na descida. Então, se eu considerar os 2 primeiros segundos, que é o deslocamento até ele chegar com uma velocidade igual a 0 metros por segundo, eu estou calculando toda a distância que ele percorreu na subida. Então, eu vou estar achando qual que vai ser a altura máxima que ele alcançou. Então, se eu for calcular a distância da subida, vou pegar aqui. Como é que eu calcularia essa distância? Ela é um triângulo. Qual que é a base do triângulo?
2. Qual é a altura? 20. Isso tudo dividido por quanto? Por 2, que é um triângulo. Base vezes altura, dividido por 2. Isso vai me dar 20 metros. Então, quer dizer que o corpo percorreu 20 metros durante a subida. E quanto que ele percorreu durante a descida? 20 metros também. Se eu calcular a área, vai dar exatamente o mesmo valor. Ok? Então, aí a questão vira e fala assim: assinale a afirmativa incorreta. O objeto atinge 2 segundos após o lançamento o ponto mais alto da trajetória? Sim, porque o ponto mais alto da trajetória, obrigatoriamente, vai ter que ter velocidade igual a 0. Gente, cuidado. Quando eu jogo um objeto no ponto mais alto, a velocidade vai ser sempre 0, mas a aceleração vai continuar existindo, olha lá. A inclinação da reta, ela continua existindo, senão o corpo não ia cair, né? Ia ficar parado lá em cima. Então, no ponto mais alto da trajetória, em 2 segundos. A altura máxima atingida pelo objeto é de 20 metros? Ok, de 20 metros. O deslocamento do objeto 4 segundos após o lançamento é 0? Sim, por quê? Ele deslocou 20 metros num sentido negativo e deslocou 20 metros no sentido positivo. Então, foi 20 metros, retornou 20 metros, o deslocamento dele vai ser igual a 0, porque a posição inicial vai ser igual a final. Beleza? Lembrem que deslocamento é a menor distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Afirmativa D. A aceleração do objeto permanece constante? Ok. Durante o tempo? Beleza, né? E é igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Esse que é o erro. A aceleração não é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O módulo dela é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração na situação em questão é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? E a velocidade inicial era só olhar o eixo y igual a 20 metros por segundo. Então, a afirmativa correta nessa questão é a letra D.